Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre o profissional do futuro. Por quê? Porque o profissional que a gente tem no passado não é o mesmo profissional que nós temos hoje e não é o mesmo profissional que vai se manter no futuro. Então, acredito que todos estão aqui porque têm um objetivo de se manter no mercado, de continuar no mercado ou de ingressar no mercado de trabalho, né? Então a gente precisa entender que nós precisamos estar, enquanto profissionais, sempre atualizados. E quando eu falo atualizados, não é só no caso do direito, né? Com as leis todas em dia, com sabendo as novas jurisprudências, enfim, o que está acontecendo por aí. Não. A gente precisa estar, enquanto profissional, atualizado do que está acontecendo, de como é o nosso cliente, de o que o nosso cliente quer, o que o nosso cliente espera, tá? Por quê? Porque mais do que buscar um robô que sabe de leis, a gente busca, quando busca um advogado, você busca alguém que tenha conhecimento para te passar, mas acima de tudo, alguém que resolva o seu problema, ok? Então, olha só, deixa eu me apresentar, né, que eu comecei falando aí e não me apresentei. O meu nome é Graciela, eu sou professora também, tá? Sou formada na área de engenharia e também sou formada na área do direito, né? Tirei a OAB agora no último ano, terminei finalzinho do ano passado o direito e sou uma apaixonada por inovação, por empreendedorismo, sou uma pessoa apaixonada por essas questões aí de tecnologia, tudo que vem mudando, o que acontece, enfim. Bom, quem quiser saber um pouquinho mais e quem quiser ficar a par disso tudo, pode me seguir no Instagram, tá? Meu Instagram é @grapellegrini, um L só, um E só, bem tranquilinho, tá? E todos os dias eu coloco nos stories, né, tudo o que acontece de novidade nesse mundo de tecnologia, nesse mundo de inovação. E principalmente o que acontece de inovação no nosso dia a dia, que muitas vezes não tem nada a ver com tecnologia. Inovação é resolver problemas, tá? E se nós pararmos para pensar, olha só que interessante. Até 30 anos atrás, algum tempo atrás, antigamente, né? A inovação, as coisas mudavam, uma tecnologia se tornava obsoleta a cada 30 anos. Então, por exemplo, se a gente parar para pensar quanto tempo durou a TV, né? Primeiro veio a TV preto e branco, depois a TV a cores, né? E hoje em dia, 4K, não sei lá quanto, Full HD disso, Full daquilo, enfim. Hoje em dia, a cada 5 anos, uma tecnologia se torna obsoleta. Quem lembra quando teve a época, né, do pendrive? Pendrive é aquele MP3 que a gente colocava músicas, armazenava música. Antes disso, né, teve o próprio DVD, o próprio CD ali de MP3. Tudo isso hoje é passado e passou muito rapidamente, tá? Mudou muito rapidamente isso. Por quê? Porque hoje em dia as coisas estão em uma evolução exponencial de mudança. Então, se antes demorava 30 anos para alguma tecnologia se tornar obsoleta, hoje, a cada 5 anos, ela se torna obsoleta. Significa que tudo que a gente tem hoje, o tipo de celular que a gente tem hoje, a forma com que a gente grava um vídeo, com que a gente faz alguma coisa, hoje, daqui 5 anos, vai ser ultrapassado. Interessante, né? E isso nos remete a uma coisa, gente, que a gente precisa estar em constante atualização. Nós precisamos estar em constante mudança. Ah, mas o meu ramo é direito, né? Nada vai mudar. Vai mudar sim. Quem te garante que amanhã ou depois não vão... Já tem, né? Já existe aí sistemas, softwares, enfim, que fazem toda essa parte que fazem a petição, né? Baseado em inteligência artificial, eles vão ler quais são as últimas jurisprudências, as últimas decisões naquele sentido e vão fazer uma petição baseada naquilo, tá? Juízes, já existe em alguns países juízes robôs, ou seja, softwares aí que fazem o julgamento de determinados casos. Tudo isso é o quê? Tudo isso é inovação. Ah, mas então eu não preciso mais estudar, né? Tá tudo certo, então eu não preciso mais decorar aquela lei. Precisa sim. Por quê? Porque sempre vai precisar, por mais
inteligente que for um sistema de computador, por mais descolado que for um aplicativo, sempre a gente vai precisar de uma coisinha, o ser humano por trás de tudo isso, tá? E quando eu vou até um advogado, eu não vou ali só para buscar o que fala a lei, o que diz a lei. Eu vou ali, primeiramente, o que o advogado entrega é um apoio, tá? Vamos imaginar o seguinte, eu tô separando do meu marido, tá? Eu vou num advogado, eu quero vingança, eu quero isso, eu quero aquilo. Primeira coisa, se eu chegar num robô, ele vai falar, senhora, a senhora, num robô que eu digo, num software e tal, a senhora não pode pensar assim, a senhora precisa fazer tal. Não é isso que eu quero. Enquanto ser humano, nós seres humanos nos contactamos, nos conectamos com seres humanos. Então, a partir do momento que eu vou em um advogado, mais do que querer saber a minha lei, o meu direito, isso e aquilo, é isso, eu quero alguém humano para me atender. E olha só que interessante, gente. A pandemia principalmente acelerou, tá? Se falava muito e continua se falando, e a pandemia só intensificou isso, em hard skills e soft skills. Hard skills são habilidades técnicas. É decorar a lei, é saber letra de lei, é saber o que a jurisprudência fala disso e daquilo, é saber isso. E soft skills é aquela habilidade de lidar com pessoas, de trabalhar sob pressão, de trabalhar em equipe, de ser emocionalmente inteligente. Então, a pandemia nos mostrou mais do que nunca que nós precisamos ter habilidades hard skills, sim. Nós precisamos ter as hard skills, que são as habilidades técnicas, mas tanto quanto nós precisamos das habilidades de soft skills, ou seja, daquelas habilidades mais comportamentais, tá? Aí eu te pergunto, mas agora eu tenho que estudar mais isso? Sim, você precisa ter essas habilidades. O profissional do futuro, ele vai se destacar se ele tiver essas habilidades. Se ele tiver, sim, o conhecimento técnico, mas junto com o conhecimento técnico, ele vai ter esse conhecimento, essas habilidades de lidar com pessoas. Tão importante quanto o conhecimento técnico é a importância de lidar com pessoas, de saber lidar com pessoas, de saber ser humano, tá? Então, assim, o profissional do futuro hoje, ele tem que entender que as pessoas buscam conexão com outras pessoas. Então não adianta eu querer automatizar todo o meu escritório. Vou montar um escritório, vai ser todo automatizado, vai ter um robô que atende ele ali, vai ter um robô que fala com ele. Quando ele passa para falar com o advogado, vai ser um robô que vai atender, vai ser... Cara, as pessoas querem ser atendidas por pessoas. As pessoas querem humanidade. Pessoa humana com pessoa humana. Essa conexão é algo extremamente importante para ter. Se eu pudesse dar uma habilidade, dizer, né? Uma habilidade, uma coisa que vocês precisam investir, além do conhecimento hard de vocês, né? Do conhecimento técnico, desenvolvam inteligência emocional, desenvolvam a comunicação, desenvolvam empatia, desenvolvam essa habilidade que ela é extremamente importante, tá? Outra coisa, o profissional do futuro, fala-se muito que o profissional do futuro vai ter até 5 profissões ao longo da carreira. Mas daí eu vou ter que fazer 5 faculdades? Bom, se você não for uma Grazi da vida, né? No caso eu fiz 3, talvez não. Mas o que eu quero dizer? Quando a gente fala em ter até 5 profissões, tá? Significa que pode ser que hoje você comece como advogado. Amanhã depois você passa a ser o gestor do teu escritório. Depois disso você passa a prestar consultoria ou sei lá, ou a ordem é invertida. Depois disso você passa a dar mentoria, você passa a ser professor também. São 5 profissões, claro, no contexto da tua formação. Mas até 5 profissões. Olha que interessante isso, né? Antigamente, o profissional ele entrava numa empresa e o bom profissional era aquela pessoa que ficava ali anos e anos no mesmo trabalho. E hoje em dia não. Hoje em dia, as pessoas buscam experiências. As pessoas buscam novas experiências. E isso está se refletindo na quantidade de horas, na quantidade de carreiras que elas desenvolvem ao longo da vida delas. Tá?
Bom, mas se eu vou ter até 5 carreiras ao longo da minha vida, né? Se o profissional do futuro vai ter até 5 carreiras, significa que eu vou ter que passar o resto da minha vida estudando. Sim. E nesse sentido, a gente tem um termo específico que se chama lifelong learning, que é estudar ao longo da sua vida. Gente, não existe. Quem não gosta de estudar, só vou dizer uma coisa, só lamento. Por quê? Não existe uma profissão que eu não precise estar constantemente me atualizando, tá? E o mundo exige isso. E não é só me atualizando nas questões técnicas, tá, pessoal? Lembra-se do que a gente falou ali atrás. Não é só nas questões técnicas, nas hard skills. É também nas habilidades de empatia, de comunicação, de inteligência emocional. Eu tenho que estar sempre me aperfeiçoando nisso. Então, sim, eu preciso estar constantemente em atualização. E se eu quiser me manter no mercado, podem ter certeza que vocês vão ter que estudar o resto da vida de vocês. Não necessariamente ir para uma faculdade, mas ouvir podcasts, assistir vídeos, participar de congressos, isso para sempre, ok? Para sempre, enquanto vivermos, né? Outra questão bem interessante, gente, que a gente pode falar, né? Dessas formações, desses cursos e tal. Hoje em dia, a gente tem um mundo de informação na nossa mão. Então, você pode ter certeza que o profissional que te procurar, ele não vai chegar ali só querendo saber o conhecimento técnico. Porque isso ele vai no Google e acessa facilmente. Mas ele vai querer saber a tua opinião. Então, se posicionar é uma capacidade, é uma habilidade que você precisa ter também. Emitir a tua opinião, saber, porque assim, se eu quero só saber sobre um determinado conteúdo, eu pego um livro, leio e tá tudo certo. Mas eu quero ver o lado de quem está à frente disso, quem está nessa profissão. O que essa pessoa pensa? É que nem um exemplo que vai ficar bem fácil. A gente vai comprar um carro. Eu chego na concessionária de carro, não adianta o vendedor saber tudo do carro, porque isso eu já pesquisei na internet em casa antes de sair pra rua, certo? Eu já sei mais, talvez, da ficha técnica do carro do que o vendedor. Eu chego ali, ele não adianta ele só ter o conhecimento técnico, ele tem que ter as outras habilidades. Ele tem que ter uma habilidade de saber me convencer de que aquele carro é bom. Ele tem que ter uma habilidade de saber ler a minha mente, aí saber o que eu quero, saber quais são as palavras-chave que vão fechar uma venda comigo. A habilidade de vender é extremamente importante para o advogado, certo? Então, assim, a gente tem um leque de oportunidades, um leque de rumos para seguir. Só que nós precisamos estar constantemente em atualização. Outro exemplo que eu vou dar aqui, que vocês vão perceber bem. Imagina o seguinte, eu fiquei 5 anos indo para academia praticamente todos os dias, tá? Vou lá, faço um monte de exercícios que eu não gosto, vou para academia durante 5 anos. Beleza, fechou 5 anos, bom, agora eu não vou mais para academia, não preciso mais fazer atividade física, porque eu me formei, eu fiquei 5 anos indo para academia fazendo atividade física, vou ficar corpão pro resto da minha vida. Verdade isso? E por que a gente acha que na educação é assim, que no ensino é assim, que a gente vai para a faculdade 5 anos, talvez mais 2 anos de pós, e pronto, eu não preciso mais estudar? Não, né, gente? A gente precisa estar em constante atualização. E o profissional do futuro, se eu quiser ser um profissional de destaque no futuro, eu preciso mais do que nunca me manter em constante atualização e adquirir outras habilidades que vão me auxiliar para potencializar aquelas habilidades técnicas que eu tenho. Certo, gente? Isso é bem, bem, bem interessante. Outra questão. Mais importante do que qualquer área, do que qualquer profissional, vamos supor que vocês sejam advogados ou juízes ou, enfim, qualquer profissão que vocês tiverem, vocês vão ter que resolver problemas, tá? Ninguém vai no advogado pra dizer, ai, cara, eu vim aqui só pra... Esse é teu amigo, né? Não vai lá, viu, eu vim aqui marcar uma consulta com um doutor só pra conversar, pra dizer que tá tudo certo, só pra ver como é que você tá. Não, ninguém vai no advogado por isso. A gente vai no advogado por quê? Porque a gente tem um problema. Uma demanda chega para um juiz por quê? Porque alguém tem um problema. Uma demanda chega para um promotor por quê? Porque alguém tem um problema. A gente quer que essas pessoas resolvam os nossos problemas. E cada vez mais o profissional do futuro é aquele profissional
que consegue resolver problemas de que forma? Dando a melhor experiência para o cliente. A gente está vivendo uma era, pessoal, em que se fala muito em experiência do cliente. E o que é a experiência do cliente? É fazer todo o processo dele ser bom. Não adianta, por exemplo, olha só, eu chego no advogado, eu me estresso com o advogado, eu me irrito com o advogado porque o advogado não me atende, ele não me dá retorno, enfim, é quebra-pau o tempo todo. Só que lá no final, beleza, eu ganhei a ação, tá tudo certo. Eu tive uma boa experiência? Não. Eu tive êxito na minha demanda, mas talvez eu nunca mais recomende aquele advogado para ninguém. Por mais que aquele advogado fez eu ganhar a minha causa. Agora imagina o contrário. Eu chego no advogado, ele é super solícito, ele me atende, a gente tem uma relação cliente-advogado boa, a gente tem uma relação... E eu não tô falando de o advogado te responder 4 horas da manhã, não. Eu estou falando de nós colocamos limites, quando eu chego para conversar com o advogado, o horário marcado é cumprido, enfim, a gente tem uma relação legal cliente-advogado, tá? Tem uma relação de confiança, enfim, é uma relação boa. Lá no final, eu não ganhei a ação. O juiz, sei lá, deu por algum motivo improcedente a minha ação. Então eu não ganhei. Será que eu vou recomendar esse advogado para outras pessoas? A chance de eu recomendar esse advogado, por mais que eu não tenha ganho a causa, é muito maior do que a chance de eu recomendar aquele advogado que eu quebrei pau durante o processo inteiro e lá no final eu tive procedência. Por quê? Porque a gente está vivendo numa era em que o cliente quer ter uma boa experiência. Não adianta eu comprar uma coisa um produto pela internet, a compra ser maravilhosa, ser tudo perfeito e o produto vir com defeito. Não adianta, tá? Assim como não adianta eu ter um monte de problema na hora de conseguir finalizar o carrinho de compra ali pela internet, na hora de encontrar o produto certo, na hora de fazer o pagamento, voltou o pagamento, cobraram 2 vezes, enfim, eu tive um monte de transtorno. Mas no final o produto veio certo. O cliente do futuro, e agora eu não tô mais nem falando do profissional, o cliente do futuro está mais exigente. E se o cliente do futuro está mais exigente, se eu quiser me manter no mercado, eu tenho que entender muito bem quem é o meu cliente hoje em dia. Eu tenho que entender muito bem o que o meu cliente quer. Pergunto para vocês, por que nós gastamos dinheiro indo viajar nas férias? Porque eu gosto de conhecer novos lugares. Ok, tem Google aí, você pode fazer viagens online maravilhosas pelo seu computador, sem sair de casa, sem gastar R$1. Você pode conhecer N lugares. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa por quê? Porque a gente quer viver uma experiência diferente, certo? Então a gente gasta dinheiro para ter experiências diferentes. Sim, gastamos dinheiro para ter experiências diferentes. Logo, se a gente gasta dinheiro para ter experiência diferente, por que é que a gente não quer experiências diferentes e boas experiências para qualquer atividade que a gente estiver fazendo, para qualquer coisa que a gente estiver fazendo? Sim, o cliente do futuro, ele quer experiências interessantes, ele quer boas experiências. E olha só que coisa legal agora. Antigamente lá, o Adam Smith, né, o carinha lá da mão invisível da economia e tal, ele dizia que o que movia a economia eram os produtos, tá? Produto move a economia. Eu fabrico isso por 10, eu vendo por 20, esses 10 aí que me sobraram, eu vou gastar, vou comprar outro produto, vai circular a economia do outro, o outro vai lucrar em cima, enfim. Produto move a economia. Serviço, mais ou menos, não era visto tanto quanto a gente tem certeza que hoje em dia as pessoas pagam para ter um serviço, né? Mas antigamente o que ele dizia que movia a economia era principalmente produto. Serviço ficava em segunda linha. Hoje em dia, a gente já sabe que tanto produto quanto serviço move a economia, né? Se eu vou num advogado, por exemplo, ele não vai me vender nenhum produto. Ele não vai me entregar, olha, tá aqui, eu vou te cobrar tantos R$1.000 dessa ação, porque eu vou te entregar este caderninho de normas, esse caderninho de lei, esse vademecum aqui vai de presente para você. Não é um produto que ele me entrega um serviço, certo? Então a gente tem certeza
que serviços movem o mundo. E fala-se hoje já que a experiência é algo tão relevante para a economia quanto produto e quanto serviço, tá? Por quê? Porque nem sempre eu vou lá para comprar um serviço, para comprar um produto. Às vezes eu vou ali só para ter uma experiência daquilo. Às vezes eu prefiro pagar mais por uma determinada coisa porque eu vou ter uma experiência mais agradável. Então, se vocês querem ser advogados que vão se destacar no mercado no futuro, ofereçam boas experiências para o cliente. E aí você pode me perguntar, tá, mas onde é que está o meu cliente? Eu já sei que o profissional do futuro tem que estudar o resto da vida, ele não tem que ter só habilidades técnicas, ele tem que ter habilidades de empatia, habilidades pessoais boas, né? Habilidades humanas bem desenvolvidas. Eu já sei que o cliente quer experiência, tá? Que o cliente mudou e ele quer experiência. Mas onde que está o meu cliente? Tá na internet? Tá no TikTok? Tá no Instagram? Pode estar em qualquer canto. O teu cliente, ele quer, além da tua da experiência que ele vai comprar, ele quer também que você dê algo em troca para ele, além de só pegar o dinheiro dele, além de só entregar vender uma experiência e tal. O cliente de hoje em dia, pessoal, ele é aquele cliente que vai muito nas autoridades, em quem ele elege como autoridade. Por que é que, se um determinado blogueiro, blogueira, tiktoker, sei lá, posta uma coisa, eu vou achar que aquilo é bom? Porque aquela pessoa, pra mim, virou autoridade. Eu acredito que aquela pessoa, o que ela fala é verdadeiro, é honesto. Sejam vocês também esses profissionais. Sejam vocês também os profissionais que encontram o cliente de vocês quando ele procura. Que, na verdade, assim, são encontrados pelo cliente de vocês. São encontrados pelo cliente de vocês. E como que a gente faz isso? Hoje em dia é muito fácil. Antigamente a gente tinha que pagar milhões para aparecer num comercial de TV, né? E eu tinha que ter sorte que a pessoa, que o meu futuro possível cliente estivesse ali na frente da TV para me enxergar. Hoje em dia, aquilo que a gente falou, quando eu vou comprar um carro, eu vou procurar na internet. Hoje em dia, quando eu vou procurar um advogado, exceto o boca a boca, que eu já conheço, enfim, mas aonde que a gente vai? A gente vai buscar informação na internet. E essa pessoa que me traz uma informação de qualidade é a pessoa que eu considero uma autoridade. Ah, mas a gente tem a OAB, a gente não pode fazer propaganda. Ninguém falou em fazer propaganda aqui. A gente falou em entregar informação relevante para o teu cliente. Hoje em dia, pessoal, se briga muito pela atenção do consumidor, né? Se a gente parar para pensar, o que a Netflix quer da gente? A nossa atenção. Ela não quer os 40, 50 reais ali por mês. Ela quer muito mais do que isso, a nossa atenção. Por quê? Porque tendo a nossa atenção, sabendo qual filme a gente está assistindo, qual série a gente está assistindo e tudo mais, sabendo tudo isso, ela consegue produzir mais conteúdo de qualidade, mais conteúdo atrativo. Agora imagina o seguinte, todos os usuários da Netflix, eles estão ali, eles pagam os 40 reais por mês, só que eles não assistem. A Netflix não vai ficar sem rumo? Vai. Prova disso é que a Netflix considera o maior concorrente dela quem? Fortnite. Ah, mas o que tem a ver? Fortnite é de jogo. Sim, porque ela sabe que se a pessoa, né, que teoricamente tem tempo ali de ficar assistindo série e tal, se ela não tá assistindo Netflix, há uma grande chance dela assistir Fortnite. E se ela assiste Fortnite, por mais que ela continue pagando a mensalidade do Netflix, ela deixa de dar atenção pra Netflix, deixa de dizer pro Netflix, eu gosto disso, eu gosto daquilo outro. Então, enquanto profissionais, a gente tem que dar conteúdo de qualidade pro nosso cliente nos dar atenção e assim a gente consegue virar uma autoridade para aquela pessoa que quando ela for, poxa, quero contratar um advogado na área previdenciária. Poxa, ela lê um monte já de conteúdo, ela assistiu um monte de vídeo teu que você fala, que você dá informação relevante sobre previdenciário. Cara, a primeira pessoa que vai vir na mente dela vai ser você. Pode ter certeza disso, tá? O cliente de hoje em dia, ele busca isso. Ok, pessoal? Então, assim, se eu pudesse dar um conselho para vocês, tá? Estejam na internet também, tá? Além de
treinar as habilidades, treinar as soft skills de vocês. Além de caprichar na experiência do teu cliente, o dia que o teu cliente chegar no teu escritório, até o momento que sair a sentença, ele tem que ter uma boa experiência. Você tem que trabalhar para ele ter uma boa experiência. Só que antes dele chegar ali na porta do teu escritório, ou talvez marcar uma consulta online contigo sobre uma determinada demanda, antes disso, para ele te encontrar, esteja presente na internet. Ai, mas veja bem, então eu só tenho que ter um canal do YouTube? Talvez você tenha que ter um canal do YouTube, talvez você tenha que ter um site, talvez você tenha que ter um bom Instagram, talvez você tenha que estar no LinkedIn, por que não? Se você vai trabalhar bastante empresarial, o LinkedIn é um ótimo canal. Talvez você tenha que estar no TikTok, sim. Bah, agora eu vou ter que fazer dancinha no TikTok. Ninguém fala em fazer dancinha no TikTok. Mas ofereça um conteúdo relevante para o teu cliente. Por quê? Porque esses adolescentes aí, esses teenagers que hoje estão no TikTok, amanhã depois eles vão estar ajuizando ação sobre uma determinada coisa, sobre uma determinada demanda. Então, claro, não vai chegar ali e fazer dancinha, né, que a OAB vai te expulsar daqui a pouco. Mas comece a olhar de que forma você poderia entregar conteúdo relevante para o teu cliente. Entregar conteúdo, eu não tô falando chegar lá e pedir cliente, né, gente? Entregar conteúdo relevante, entregar informação, ser útil para alguém, tá? Ser útil, prestar, servir a alguém. E a consequência disso vai ser o quê? Quanto mais eu estou passando o meu conhecimento, eu estou dando informação, eu estou ajudando as pessoas, futuramente isso reverte para mim. Por quê? Porque as pessoas viram, as pessoas confiam no conteúdo que eu estou colocando, amanhã depois as pessoas vão me ter como autoridade, certo? E o meu cliente de hoje em dia, ele busca muito isso, tá? Então assim, pessoal, pra gente encerrar, se eu pudesse dar alguns conselhos para vocês. Primeiro deles, habilidades hard, tenham, né? Foquem nas hards e nas soft skills de vocês, tá? Segundo, melhorem a experiência do cliente e do futuro cliente de vocês. De que forma? Servindo ele da melhor maneira possível. Estejam presentes na internet, sejam autoridades e estudem o resto da vida de vocês. Todos os conteúdos. Não é só, eu sou, eu sou trabalhista, agora só vou estudar direito do trabalho. Não. Estuda direito do trabalho, estuda técnicas de venda, estuda técnicas de comunicação, estuda inteligência emocional, estude como fazer um vídeo, como produzir um conteúdo de qualidade, quais são frases de impacto, como atrair o teu cliente pela internet, dicas de marketing digital e assim por diante. Então, resumo da ópera. Não existe fórmula mágica para tudo isso. O que existe é muito esforço, tá? E como futuros advogados aí, esteja preparado para atender o teu cliente, porque o teu cliente está mudando. Não é o mesmo cliente que vai no escritório de advocacia hoje que vai ser o cliente que você vai pegar ali na frente. Por quê? Assim como nós não somos mais os mesmos clientes, a gente quer algo a mais, a gente quer empresas que entregam propósito, a gente quer empresas que sejam ágeis, que sejam, né, honestas, enfim, tem um monte de requisitos aí que nós buscamos quando nós vamos comprar um determinado produto ou contratar um determinado prestador de serviço. O nosso cliente também vai olhar para isso. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida pode me procurar, pode mandar no meu direct no Instagram, que o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Obrigada, gente, e até mais.